paz do Senhor, irmãos. Nessa oportunidade, estaremos fazendo o resumo da terceira lição desse quarto trimestre, que será ministrada no próximo domingo, dia 21. E eu quero reiterar, irmãos, que esse projeto ele serve apenas para dar uma visão panorâmica do conteúdo da lição. Ele pretende ser apenas um subsídio aos professores e alunos, não pretendendo substituir as aulas em classe. A importância da perseverança. A palavra perseverança, irmãos, ela vem do grego e ela significa resistência, constância. A ideia por trás desse termo é de alguém que leva uma carga pesada sob circunstâncias adversas, mas que ele nunca desiste, porque ele sabe que ao final da sua jornada ele terá um galardão. Dessa forma, irmãos, a palavra de Deus nos adverte a também sermos perseverantes na nossa vida cristã, porque sabemos que aquele que perseverar até o fim será salvo. Texto áureo. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 8 e 9. Apesar do seu ministério estar sendo colocado à prova, Paulo estava disposto a perseverar na obra que vinha fazendo. Pois, como escreveu em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12, eu sei em quem tenho crido. Essa também era a disposição de Neemias. Verdade aplicada. Nunca esperemos agradar a todos, senão ficaremos escravos da opinião alheia. Procuremos agradar a Deus em Cristo Jesus. Sobre isso, irmãos, Paulo, em Gálatas, capítulo 1, versículo 10, disse: acaso busco eu a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Essa, irmãos, também era a disposição de Neemias. O importante para ele era agradar ao Senhor. Objetivos da lição. Primeiro, apresentar os princípios empregados por Neemias. Segundo objetivo, identificar a motivação e inspiração de Neemias em seu trabalho. Terceiro objetivo, ensinar como devemos reagir às críticas. Esses três objetivos são tratados respectivamente nos tópicos 1, 2 e 3 da lição. Textos de referências encontram-se em Neemias, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Após a leitura desses textos, irmãos, nós podemos perceber que Neemias foi aquele que nós chamamos de o pai do mutirão, ao mobilizar o povo para a obra de restauração dos muros de Jerusalém. O pastor John Calvin Maxwell, ele diz que o trabalho em equipe faz o sonho se realizar. E também disse que a vitória é possível apesar de circunstâncias impossíveis. Lucas capítulo 1, 37, diz que, para Deus, não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Introdução. Realizar a obra do Senhor não é trabalho fácil. As dificuldades se apresentam de toda a parte. Nesta lição abordaremos como Neemias enfrentou essas circunstâncias. Não esmoreceu no meio do caminho e saiu vitorioso. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Atos capítulo 9, versículos 15 e 16. Irmãos, fazer a obra de Deus implica sofrimentos. Tópico 1.
os princípios empregados por Neemias. O escritor John Welsh afirma que os líderes se empenham para que as pessoas não só compreendam a visão, mas também para que a vivenciem e a respirem. Nesse ponto, é inevitável referirmos-nos a Neemias, pois quando ele toma a iniciativa de mobilizar o povo, põe-se na linha de frente. Analisemos os princípios empregados por Neemias. 1.1. O princípio da prioridade. Irmãos, no dia a dia temos diversas coisas para fazer e nem sempre temos tempo para fazer tudo. Assim, devemos estabelecer uma sequência de prioridades. Por isso, é necessário disciplinar a nossa mente, deixando toda a ansiedade nas mãos do Senhor, conforme 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, e pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, conforme Colossenses, capítulo 3, versículos 1 e 2. Item 1.2. O princípio da cooperação. Atos, capítulo 10, versículo 34, diz que Deus não faz acepção de pessoas. Portanto, Neemias chamou todos para a obra, sem distinção de sexo ou de posição social. O líder reconhece e valoriza o potencial de cada um, estabelecendo um clima de cooperação, de respeito entre os membros da sua equipe. 1.3. O princípio da comunicação. Neemias organizou 38 grupos diferentes e se comunicou com todos eles, dando instruções claras e específicas de como fazer cada um a sua parte na obra, delegando responsabilidades a cada grupo. O fruto disso, meus irmãos, é que acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias, conforme Neemias, capítulo 6, versículo 15. Tópico 2. Motivação, inspiração e trabalho. Neemias foi um líder que não apenas se preocupou em motivar os outros com palavras, mas se colocou à disposição para inspirá-los com seu exemplo, quando junto com eles trabalhou arduamente. Em certas circunstâncias, precisamos nos lançar ao trabalho focado em nosso objetivo. 2.1. Instrumento nas mãos de Deus. Neemias capítulo 6, versículo 16, diz, no seu término, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Logo, irmãos, Neemias e até os seus inimigos sabiam que ele era um instrumento nas mãos de Deus. 2.2. Produzir sob pressão. Em Atos capítulo 20 e 29, Paulo falou aos presbíteros de Éfeso. E ele falou ali dos lobos vorazes que iriam penetrar na igreja, isto é, inimigos externos. E no versículo 30, ele fala que dentre eles mesmos se levantariam homens falando coisas pervertidas, isto é, inimigos internos. Neemias, ele estava consciente de que ele teria que enfrentar tanto inimigos externos quanto inimigos internos. Mas ele não se intimidava e, mesmo sob pressão, prosseguia fazendo a obra. Item 2.3. Impelido pela fé. Irmãos, Neemias, capítulo 4, versículo 20, na parte B, diz: o Senhor pelejará por nós. Logo, era nessa certeza de fé que Neemias encontrou o combustível necessário para alcançar a vitória final, isto é, a sua fé. Ele era impelido pela fé. 3.
Como reagir às críticas? O livro de Neemias é uma fonte de muitas riquezas no que diz respeito à estrutura de um cristão. Contemplamos esse homem de Deus sofrendo tentativas de ser diminuído em seu caráter, ter seu valor reduzido a nada e ver seus ideais de reconstrução lançados às traças. Todavia, quando estamos caminhando dentro da vontade de Deus, podemos orar a Deus, como Davi, no Salmo 70, versículos 1 e 5. E Neemias foi assim. Aprendamos mais um pouco com esse servo do Senhor sobre como reagir às críticas e outros ataques. 3.1. Não desanime com as críticas. Irmãos, as críticas, quer sejam positivas ou negativas, devem ser consideradas como uma oportunidade para fazermos uma reflexão e assim nos tornarmos melhores na obra do Senhor. 3.2. Não dê demasiada importância às críticas. Neemias soube administrar bem as críticas que recebia. Alguém já disse: nenhuma crítica me abate e nenhum louvor me ensoberbece. 3.3. Ore pelos autores das críticas. Diante dos críticos, o crente deve ser firme e direto, sem sentir nem causar constrangimentos. A palavra de Deus nos ensina a orar até mesmo pelos nossos inimigos, conforme Mateus capítulo 5, versículo 44. Conclusão. Neemias motivou com palavras e inspirou com seu exemplo. Era um homem que trabalhava junto com seus liderados. Negou a si mesmo, evitando a soberba e considerando que toda honra e glória são devidas a Deus. Enfrentou os críticos, orando e mantendo foco no trabalho. Que possamos praticar o que aprendemos com a vida de Neemias. Irmãos, essa é a terceira lição. Nessa oportunidade, eu quero agradecer a atenção de todos que têm dado aos nossos vídeos e peço, se for possível, que se inscreva no nosso canal e que Deus abençoe a todos os meus irmãos.